Dizem que de todas as tragédias naturais possíveis de acontecer, o terremoto é a pior delas. Geralmente são eles que fazem o maior número de vítimas e ainda por cima podem gerar uma outra cadeia de eventos desastrosos como tsunamis e até mesmo erupções de vulcões. E neste tormento todo de terremotos está a Califórnia. O estado americano aguarda um dos maiores terremotos já registrados de todos os tempos, o Big One. Eu sou Uriel Martínez e você, mais uma vez, é bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. No dia 5 de julho de 2019, às 20 horas e 20 minutos, horário local, o estado da Califórnia balançou literalmente em um terremoto de 7,1 graus na escala Richter, que fez com que os prédios e casas fossem evacuados e pessoas ficassem bastante feridas. Além disso, alguns incêndios foram registrados. Um dia antes, um outro sismo, um pouco menor, foi sentido. O medo de alguns moradores foi tão grande após os dois terremotos em julho, que muitos preferiram dormir do lado de fora de casa, enquanto outros chegaram ao ponto de acamparem em grandes áreas abertas, justamente pelo medo de desabamento de construções. Esses terremotos fizeram com que um medo antigo voltasse a atormentar os californianos. A inevitável chegada do Big One. Big One, que em português significa o grande, é como é apelidado um futuro tremor de proporções gigantescas, que em algum momento atingirá a Califórnia. Mas como se tem tanta certeza disso, que um mega terremoto irá devastar a Califórnia em algum momento? Aliás, você sabe como ou por que um terremoto acontece? Os tremores, na maioria dos casos, ocorrem em lugares onde há um encontro de placas tectônicas. Como se sabe, o núcleo do nosso planeta é formado por praticamente ferro e níquel líquido. Em volta dele está um manto que é feito por silicatos de ferro e de magnésio. Só aí vem a litosfera da Terra, composta por uma parte do manto superior e pela crosta terrestre, que por sua vez é feita de rochas e outros materiais. Acontece que a litosfera não é um invólucro certinho do nosso planeta. Ela possui espessura diferente, composições diferentes e falhas. Essas falhas são grandes divisões que acabam dividindo a Terra em grandes placas. Essas placas são chamadas de placas tectônicas. As placas tectônicas se movimentam e por vezes se encontram. Esses movimentos costumeiramente fazem com que uma grande quantidade de energia seja liberada. Essa energia viaja por meio de ondas sismológicas e é o que acaba fazendo com que a Terra acabe tremendo. Verdade seja dita que vulcões também podem provocar terremotos, mas geralmente em menores escalas. Outros pequenos tremores podem ser feitos por acomodações de grandes rochas e até mesmo em grandes lugares como grandes represas. Todavia, o mais comum e devastador são os terremotos provocados pelas placas tectônicas. Como você deve ter notado, geralmente as notícias envolvendo os terremotos utilizam a escala Richter como medida do sismo. Essa é uma escala logarítmica de base, ou seja, um terremoto de 5 graus na escala Richter não equivale a um pouco mais do que um de 4 graus. Na realidade, ele é 10 vezes mais potente, e quanto maior o número, maior a amplitude da devastação provocada. A título de curiosidade, a escala Richter foi desenvolvida pelos sismólogos Charles Francis Richter e por Benno Gutenberg em 1935. Os dois eram cientistas do California Institute of Technology, conhecido pela sigla Caltech. A escala inicial foi feita de 0 a 9, pois até então eles não acreditavam que tremores maiores que 9 poderiam ocorrer. Hoje, se sabe que não há bem um limite para esses tremores. Por causa dessa e de outras pequenas falhas, os pesquisadores viram que uma outra forma de medida teria que ser criada por cientistas. Agora se utiliza a escala de magnitude de momento, cuja sigla em inglês é MMS. Ela mede os terremotos pela quantidade de energia liberada. Tal mensuração passou a ser usada em 1979, mas
Para que o grande público entenda a gravidade do terremoto, a escala Richter sempre aparece como opção mais usada. De acordo com a escala Richter, terremotos inferiores a 3,5 graus não costumam gerar efeitos significantes na superfície. Sismos de 3,5 até 6 graus causam danos medianos e podem avariar ou até mesmo destruir construções e, consequentemente, matar pessoas. Já a partir de 6 graus na escala Richter, grandes danos podem ocorrer. E de 8 para cima, é praticamente impossível não haver catástrofes. O último grande terremoto registrado no mundo, de cerca de 9 graus, foi o que atingiu o Japão em 2011. Além de balançar o chão, derrubar construções, destruir estradas e matar milhares de pessoas, ele foi o responsável por provocar um enorme tsunami que atingiu o país e ajudou a provocar um acidente nuclear, o de Fukushima. De volta à Califórnia, veja essa imagem. Esse é o mapa do mundo com as principais placas tectônicas. Existem algumas subdivisões e placas um pouco menores, mas nessa imagem você já consegue notar que onde fica a Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, há um encontro de duas placas, são elas, a placa norte-americana e a do Pacífico. Esse encontro das duas placas provocou uma falha geológica denominada Falha de San Andreas. Ela se estende por mais de 1.300 quilômetros de norte a sul do estado. O detalhe é que a Califórnia é simplesmente o estado mais populoso dos Estados Unidos. Perto da falha estão metrópoles como Los Angeles e São Francisco, por exemplo. Os cálculos mais otimistas encontrados apontam que o Big One será um sismo de 7,8 graus na escala Richter e poderá matar mais de 2.000 pessoas, deixando 50.000 feridas. Todavia, existem outras previsões mais sóbrias que colocam o terremoto com mais de 8 graus, sendo que algumas vão até 9. Nesses casos mais extremos, as perdas são muito difíceis de serem previstas, mas estaria no triste hall das tragédias. O problema é que isso são só previsões. Até hoje, não se descobriu uma forma de prever terremotos. Só sabemos que eles ocorrem, na maioria dos casos, próximos a áreas de encontro de placas tectônicas. Porém, fazer previsões do comportamento das placas é muito mais complicado do que, por exemplo, observar deslocamentos de massa de ar, como se faz na meteorologia. Mesmo não se sabendo quando exatamente um terremoto irá acontecer, alguns padrões já podem ser observados pelos sismólogos. Entre eles está a frequência de grandes terremotos. E é justamente isso que faz com que se acredite que no futuro próximo um grande sismo atingirá a Califórnia. Para você ter uma ideia, o sul da Califórnia não apresenta um grande abalo há séculos. Só que esses mesmos estudos apontam que, em um período de 150 anos, mais ou menos, um grande terremoto acabaria acontecendo nessa área de falha de San Andreas. Portanto, a grosso modo, já passou da hora de ter um outro sismo. E quanto mais tempo se passa, mais energia vai se acumulando por conta das tensões provocadas pelos encontros das placas. Um outro detalhe que se costuma levar em consideração, além, claro, da perda de vidas humanas, é o prejuízo que um megaterremoto pode proporcionar. Estima-se que serão necessários bilhões de dólares para se poder reconstruir o que eventualmente será destruído. Até para evitar isso, recentemente, o governo vem ficando cada vez mais exigente com as construções no estado. Agora são exigidos que prédios possuam sistemas cada vez mais eficazes contra terremotos e que antigas construções sejam reforçadas. Uma outra coisa que é necessário destacar é que não é só a falha de San Andreas que faz com que a Califórnia corra riscos. Existe uma falha menor, porém muito mais instável, denominada rachadura de Hayward. Esta, por vezes, é conhecida também como Zona da Falha de Hayward. Essa falha possui cerca de 120 quilômetros de extensão e fica exatamente na região metropolitana de São Francisco. Essa é considerada uma das regiões mais instáveis do mundo. São Francisco tem um longo histórico de terremotos. Em 1906, um sismo de 8 graus destruiu boa parte da cidade
e matou mais de 3.000 pessoas. Em 1989, um terremoto um pouco menor, que durou somente 15 segundos, matou 62 habitantes. Portanto, não se espante se algo acontecer nessa região. Já um sismólogo chamado Samvel Akapian, que trabalha no Centro de Monitoramento Global e Previsão do Tempo da Academia de Ciências da Rússia, estima que o grande terremoto não partirá da falha de San Andreas e nem da de Hayward. Em uma entrevista dada à agência de notícias Sputnik, ele será na falha de Ventura. Inclusive, de uma forma até ousada para os padrões, ele determinou que isso deve ocorrer até o ano de 2021. Com o passar dos dias, os californianos vão retomando sua rotina e o medo vai acabar ficando de lado. Só que a cada minuto que se passa, o Big One da Califórnia está cada vez mais próximo. Como será a sua energia? A sua intensidade? Só esperando o tempo para poder saber. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas com certeza vamos nos encontrar num próximo vídeo aqui na Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.